Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Hoje, o tema do nosso estudo será a parábola do fermento. Ela é relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e no de Lucas, capítulo 13, versículo 20. Essa é talvez a menor parábola que está no Novo Testamento. Ela é bem curtinha, mas nos traz ensinamentos profundos e como uma joia, ela permite que nós analisemos sobre diversas facetas. Nós não vamos aqui, nós vamos nos limitar a alguns aspectos, mas ela abre a possibilidade de várias interpretações, não é? De acordo com o ângulo que você examine essa parábola. Jesus havia saído de casa, estava nas margens ali do mar da Galileia, quando uma grande multidão foi se acomodando para ouvir os seus ensinos. Jesus se coloca então num dos barcos que estava ancorado às margens e, se afastando um pouquinho, começa a ensinar a multidão que atentamente acompanha os seus ensinos. Nesta oportunidade, Jesus conta uma série de 7 parábolas, todas versando sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. E todas essas parábolas, elas são cenas do cotidiano, são cenas do dia a dia daquela população simples, formada por agricultores, por pescadores. E Jesus aproveita a comparação dessas situações do dia a dia para nos explicar e favorecer o entendimento do que seria esse reino de Deus, qual é o processo em que nós conquistamos este reino. E nessas 7 parábolas, as 4 primeiras, Jesus prega para a multidão, e as 3 últimas ele relata em privado aos seus discípulos. Então, essas 7 parábolas, nós vamos encontrar a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola da rede ou da pesca. E a gente, analisando, nós vamos ver um elemento em comum em todas essas parábolas, que é o sentido de interioridade, não é? Então, Jesus está falando do semeador, do joio do trigo, da semente que é colocada na terra, não é? Vai germinar dentro da terra. Fala da pérola que está de grande valor, que está dentro da ostra, não é? Da pesca ou da rede, não é? Do peixe que está ali no mar, que ele é retirado do mar. Então, ele dá um sentido de um processo que ocorre no interior da pessoa, não é? Desse elemento íntimo que se desenvolve, ou que de grande valor, de grande potencialidade, que está dentro de cada um de nós. Então, o primeiro elemento da análise é essa visão do reino de Deus, que não é um lugar, não é uma circunstância externa, mas é referência ao nosso mundo íntimo. Jesus já havia explicado isso, né? Que o reino de Deus está dentro de nós. Quer dizer que nós temos um potencial divino que nos garante que nós, de uma potencialidade, nós faremos desabrochar
a perfeição, o reflexo do próprio Criador em nós. Então, o reino de Deus é um processo íntimo, é a nossa própria vida íntima, que quando nós chegamos no cume desse processo de crescimento, de evolução, nós atingimos o que chamamos e que Kardec denominou de espíritos puros, em que nós conquistamos já toda a nossa sabedoria, todas as virtudes, quando nós aprendemos a amar em toda a potencialidade, né? No amor universal, como Jesus nos ensinou. Então, para nós atingirmos esse reino de Deus, quer dizer, para nós atingirmos a perfeição, o estado de espírito puro, a felicidade plena por ter conquistado todos os aspectos da evolução, quando nós atingimos isso, é que nós conquistamos e entramos verdadeiramente nesse reino de Deus ou o reino dos céus. Então, esse reino que começa na forma potencial, não é? Na forma de uma semente com potencialidade de virar uma grande árvore, não é? E como na história da parábola do fermento, Jesus compara o reino dos céus como o fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha e espera que o fermento levede toda essa massa. Então, nessa comparação, nós vamos entender que o reino de Deus começa de forma invisível em nós, a partir de um estímulo externo, que é o fermento. Ele vai dinamizando aquela farinha de uma forma, no começo, invisível, imperceptível, mas que com o tempo, não é? Com a espera, o descanso daquela massa que foi formada, ela vai crescendo e vai desenvolvendo. E o fermento vai invadindo todos os meandros da farinha, levedando, então, fermentando toda aquela massa, toda aquela farinha, fazendo então que ela cresça. Então, assim também somos nós, que podemos nos comparar a essa farinha, que recebemos então o fermento, o estímulo divino, não é? Representado aqui pelas lições de Jesus, não é? Pelo seu evangelho, não é? De amor, de justiça, de caridade, que faz então o trabalho de transformação do nosso íntimo, faz desabrochar aquela potencialidade, fazendo vibrar, fazendo aparecer a nossa luz, deixando-nos fazendo com que nós mesmos tenhamos condições de fazer brilhar a nossa luz, desenvolver esse nosso potencial divino. Então, o fermento começa paulatinamente invadindo e fazendo crescer aquela massa. Então, nosso sentimento também é trabalhado por esses estímulos, não é? Que nós temos a figura maior em Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia. Então, à medida que nós vamos entendendo e aceitando essas informações que chegam do alto, nós vamos nos transformando, nós vamos crescendo, nós vamos nos aproximando de Deus, fazendo brilhar, né? Refletindo as mesmas virtudes divinas dentro desta relatividade, não é? Então, assim como a semente que estava ali na terra, precisou de estímulos adequados para fazer o surgimento das raízes, ela vai se expandindo, vai crescendo e se exteriorizando e formando uma árvore, e isso também vai acontecendo conosco, e esse desenvolvimento das nossas potencialidades também vai influindo, vai se tornando perceptível aos outros. Então nós também somos fermentos que estimulam os que estão ao nosso
entorno. Então, nossos sentimentos geram ideias, geram pensamentos, esses pensamentos se exteriorizam nas nossas atitudes e nos nossos atos. Os nossos atos, as nossas atitudes influenciam os outros, gerando também atos e comportamentos, não é? E que nós também somos responsáveis, não é? Então, nós também nos tornamos fermentos que estimulam aqueles que estão atrás de nós. Não é? Evidentemente que nós estamos falando aqui no fermento no sentido positivo, não é? Porque o fermento também pode ser analisado de uma forma negativa, né? Que nós podemos contaminar também aqueles que estão ao nosso entorno com as nossas atitudes negativas, não é? Então, aqui na parábola, Jesus está empregando o fermento nesse sentido de estímulo, não é? De potencializador do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Mas além do estímulo que nós recebemos do plano maior, que vai então invadindo todos os momentos da nossa vida, que vai nos transformando, que vai mudando, não basta só o fermento, nós temos que vivenciar. Não é? Então o pão, aquela massa ainda é crua, para que ela vire o pão e se torne de fato um alimento para nós e para os outros, nós precisamos então do calor do forno, não é? Para assar aquele pão e nós realmente adquirimos a condição de pureza, né? Expressa então na nossa perfeição. E esse forno são as diversas provas, as diversas expiações, os desafios da vida que fazem com que então nos tornemos esse pão, esse resultado final desse processo de elaboração, né, de fermentação, de tempo, de espera para que as coisas aconteçam dentro de nós, não é? Tudo na natureza tem um ciclo, né? Tem um espírito de sequência, né? Nós temos as estações, né? A primavera, o verão, o outono, o inverno, para que as coisas aconteçam de forma progressiva, paulatina e criem condições para nós crescermos, nos desenvolvermos. Então, nosso mundo íntimo também, esse processo ocorre, né? Nós precisamos de tempo para demonstrarmos as nossas mudanças interiores, né? Tempo para demonstrarmos as nossas conquistas, mas elas são assim lentas, gradual, mas nós vamos evoluindo, né? Nós vamos progredindo. Então, essas eram as reflexões de hoje. Que Jesus possa nos guardar na sua paz, agora e sempre, que assim seja.